Olá, meu povo, começando mais um Transversalidades. Estamos aí em abril de 2023. Eu já não sei que número estamos de convidados e convidadas, aí deve ser 25, 26, não me lembro. Mas, começando mais um Transversalidades, convidando a maravilhosa Manuela Navas. Estou muito feliz que ela aceitou o convite, que vai compartilhar aqui o trabalho dela, a carreira, enfim, tudo que levou ela a fazer o que ela faz maravilhosamente bem hoje. Antes de mais nada, deixar o aviso de sempre, os avisos de sempre. Verifique se você que está assistindo pelo YouTube já está inscrito no canal, se inscreva para não perder nenhum lançamento, nenhuma novidade. Toda vez que eu lanço um vídeo, você vai receber aí nas suas notificações. O Transversalidades é um projeto independente. Eu comecei há quase 2 anos, tenho muito orgulho do projeto, tem dado muito certo, tem sido maravilhoso deixar esse registro de escuta dos trabalhos, um registro audiovisual mesmo dos trabalhos, com os próprios artistas, deixando aí a sua marca, falando o que pensa, e eu quero agradecer a todo mundo que tem dado força. Se você está chegando hoje aí, você pode, e eu te encorajo, a apoiar o canal. Nós temos um Pix, que fica sempre na descrição do vídeo, ou descrição, né? Eu sempre erro descrição com descrição, na descrição do vídeo, ou no primeiro comentário fixado. Então, você pode apoiar com qualquer quantia, é sempre muito bem-vinda, todo apoio é sempre muito bem-vindo. Como é um projeto independente, a gente às vezes precisa de ajuda, mas estamos aqui firmes e fortes, e hoje, como eu já disse, a maravilhosa Manuela Navas vai mostrar o trabalho dela para a gente. Beleza? Sem mais delongas, eu já peço para a Manuela, por gentileza, ligar o microfone e a câmera dela, que eu já vou passar a palavra. E é isso. Dona Manuela Navas, ligue sua câmera, por gentileza. Vamos ver. Isso. Olhe para a lente da pós-verdade e abra o seu coração para a gente. Boa noite. Essa introdução. Boa noite. Boa noite, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui, apesar de eu ser muito tímida. Estava até comentando com ele que já fiz, né? Já dei entrevistas, mas assim, com gente assistindo a primeira vez. Então, vocês me perdoem qualquer coisa. Primeira vez nesse formato. Então, vou me introduzir. Eu sou Manuela Navas, tenho 27 anos. Eu moro no litoral norte de São Paulo, na cidade de Caraguatatuba. Eu sou mãe, sou mulher brasileira. Então, respondendo a questão básica, quem sou, acho que a gente pode começar daí, né? Que é onde eu moro. Uhum. E, enfim, meu trabalho se baseia basicamente... Eu sou uma artista visual, eu não trabalho atualmente com nada além de artes visuais, e meu trabalho é basicamente pintura, né? Em várias vertentes, tipo óleo, acrílica, aquarela. Faz um tempo que eu não faço, mas eu gosto muito de fazer estilogravura. E eu brinco um pouco com fotografia, apesar de não estudar, é algo que eu adoro. Uhum. Eu baseio muito minhas pinturas também, é minha paixão. E acho que... Minha filha me chamando. Acho que é basicamente isso, né? Você quer me perguntar alguma coisa, Caio? Nessa introdução? Não. A intro já está legal, assim, você fica à vontade, você pode começar a apresentar a tela na hora que quiser. Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade, mas é por aí mesmo. Ok. Eu fiz... o Caio pediu para fazer tipo uma linha do tempo, né? Isso. E eu fiz essa linha do tempo me baseando na época que eu retornei para o fazer artístico, que eu venho de uma família de mulheres negras que
pobres, então, assim, a gente tem que saber fazer de tudo, né? Eu sempre vi minha avó costurando, fazendo comidas, tipo pão, uma casa, sabe? De tudo. Minha mãe, ela era marceneira, fazia crochê. Minha mãe foi artesã a vida inteira, apesar de, em alguns momentos, ter outros trabalhos. Então, eu cresci já de uma linhagem de mulheres artesãs, né? Uhum. Então, sempre esteve aí comigo fazer artístico, não a pintura necessariamente, mas eu sempre vi. Mas eu tive um reencontro com as artes no momento nada artístico. Eu cursava Química, eu fiz por 2 anos, eu cursei Química de 2015 a 2016 na Unesp, e eu estava com várias questões, né? Estava, enfim, jovem, depressiva. Aí eu retomei o fazer artístico até para... Não era nada para trabalhar, era mais um hobby mesmo, era algo que eu precisava fazer. Tanto é que essas minhas produções dessa época tá espalhado em Araraquara, aí com todos os meus amigos, vez ou outra eu recebo imagens e tudo mais. Uhum. Mas é isso, esse início, eu vou até mostrar um site aqui que chama Novas Ilustrações, quando eu compartilhar a tela, antes de eu começar com as imagens do meu computador, que são umas ilustrações. 2016 a 2017, eu retomei, né, o fazer artístico, pelo Cartoon. Eu consumia muito Cartoon, eu gostava... Nesse período mais depressivo da minha vida, eu gostava muito de uma ilustradora chamada Jenny Yu. Eu não sei se ela é chinesa, ou se ela é japonesa, coreana, não sei, ela é asiática. E ela fazia uns cartoons meio depressivos, assim, com um pouco de aquarela, mas era tudo meio preto e branco, então trazia um pouco desse sentimento. Meu trabalho não tem nada a ver, mas é bem sentimental, assim. Uhum. Vocês vão ver que é um Tumblr, então é fácil de achar. Se alguém olhar depois, vai ver que sempre tem uma recomendação musical, que é algo que eu trago até hoje. Meu trabalho está muito perpassado pelo que eu leio, pelo que eu escuto. E, tipo, sempre foi assim. Eu vou compartilhar a tela e vou mostrar para vocês. Maravilha, manda ver, por favor. Cadê? Aqui, ó. Vocês estão vendo? Sim, estamos vendo. Aqui, ó. Esse é o meu Tumblr. Isso aqui é segredo, mas estou... Primeira mão. Tira essas coisinhas da frente aí para a gente ver melhor. Fecha o negócio do Chrome e fecha essa coisinha da... Isso. Se você conseguir ainda, já abusando, bota um F11, talvez, se for aí... o seu é um Windows, um F11, função F11, para dar a gente abrir inteira a tela. Eu acho que aqui não dá, porque é o site. É um site, não é o... Não, se você abrir, se você clicar o função, aquele botão FN, junto com o F11... Ele costuma abrir a tela tem que ensinar mesmo. Ah, pronto. Aí. Bom, não vou me demorar, porque realmente eu acho engraçadinho, mas isso aqui é o meu retorno mesmo no fazer artístico, então tem umas coisas assim, bem iniciante, né? Porque assim, foi uma época que eu fazia no meu tempo livre, e realmente é bem cartoon, é bem linha, bem quadrado. Aí tem umas coisinhas que eu pensava e escrevia. Aqui, senhora de segurança, bem dramática, adolescente. Aqui, enfim, fica aí, mistério. Vou passar rapidinho e já começar ali com as imagens. Espera aí. Nossa, mas que ótimo. Então. A gente nunca imagina, né? A gente vai... Esses inícios são legais de ver, assim. Como que sai, meu Deus? Agora dá um ESC lá em cima, ou melhor, bota o cursor ali, a setinha lá em cima na tela, que vai aparecer um X. Ah, pronto. Isso aí também, isso pode ser. Aqui, ó. Aí, aqui eu coloquei até um... Peraí. Essa é a primeira imagem que eu escolhi, né? Também já falando
né, para ligar essa questão do cartoon e dos marcadores. Meu início foi bem assim, porque eu apesar de minha mãe, ela já pinta antes, né, ela pintou por muito tempo, não trabalhou com isso, eu tive esse contato, mas eu nunca parei para aprender mesmo, eu nunca tive ensino formal artístico, né? Então, todo o meu contato foi da internet, foi Tumblr, é isso. Então, comecei assim, eu consumia muito ilustradoras que pintavam muito com marcadores, né? Que eu traço até um pouco um paralelo com aquarela, até, tipo, acho bem que causam efeitos parecidos, apesar de diferentes. Se você souber manipular. Né? É verdade. Se você souber manipular, dá para dar uma enganada. Então, esse aí é um dos últimos que eu fiz com marcador, tá no meu sketchbook. Eu estava até vendo a aula do Marlon e ele falou sobre os cadernos, né, ser algo muito para a gente, que a pintura em si é feita, parece já para o outro ver, e o caderno é algo muito nosso. E eu me vi ali, porque eu também tenho vários cadernos que tem coisas que eu não mostro para ninguém, e é isso, é algo... Eu acho que começa dali, para mim, né, começa dali. Então, esse é o último cartoon, tipo cartoon que eu fiz, é baseado numa fotografia. Só um contexto, o meu trabalho vai ser muito fundamentado na fotografia. Eu não penso que a pintura é acima da fotografia, muito, né? Nada disso. Eu gosto muito de consumir essas séries fotográficas de fotógrafos que contam uma história. Essa imagem, ela vem de uma série de fotografias aqui da Argentina. É uma fotógrafa que fotografou a infância até a idade adulta de duas meninas, então passa desde quando elas eram pequenas até elas se tornarem mães e tudo mais. Eu gosto muito de ver essas coisas e pensar em histórias. Enfim, essa daí é uma imagem que era da adolescência delas, elas estavam olhando uma revista, mas essa série ela é incrível. Enfim, esse daí é um dos meus... Foi meu primeiro ateliê. Esse daí era o meu quintal, né? Mas era na casa que teve meu primeiro ateliê. Maravilha. As coisinhas da minha filha, o caos. Sim. Fiz plantinhas, mil coisas. E, enfim, depois que foi meio que eu fui caminhando até chegar na pintura a óleo, né? Que é o que eu mais faço hoje. Então, depois que eu saí dessa parte de marcador e tudo mais, eu comecei a explorar giz pastel oleoso. E essa daí é um retrato de uma amiga minha, a Cíntia. Eu comecei muito sem pesquisa também, tipo, não pensava em história, não pensava em contexto nenhum, eu só queria exercitar mesmo. Até por não ter esse ensino formal, né, de artístico, nem nada, eu não pensava muito, né, que era necessário pesquisa, eu só precisava fazer. Até hoje, o fazer artístico é muito o que eu preciso fazer. Eu não penso que o artista ele precisa ter uma pesquisa, o artista precisa isso, precisa aquilo. Na verdade, eu acho que é tudo tão subjetivo, eu acho que no fim é algo que a gente... Pra mim, né? É algo que a gente precisa fazer. Então, esse daí é eu investigando a técnica, né, de giz pastel. Essa daí é minha amiga Vitória, que está aqui. Eu dei para ela e ela rasgou. Mentira. Não, foi um acidente, mas fica aí meu... Ok. Planei, Vitória. Isso aí também eu investigando o giz pastel oleoso. Essa daí foi foi um dos meus primeiros contatos com a tinta acrílica, então eu não sabia muito o que eu estava fazendo. Também é uma outra amiga minha, e eu usava muito pessoas próximas, pedia fotos, pegava assim da internet, né, usava tudo mais, para eu ir testando, e foi sempre assim meu início, não tinha muita pesquisa e tudo mais.
Eu não conhecia também artista, eu moro muito afastado de polos culturais, né? Então sei lá, o que eu entendo hoje, o que eu faço hoje, né? O que eu entendo por arte, que é quase nada, né? Porque é complicado entender sobre arte. É muito diferente do que eu entendia antes, que era menos ainda. Então, essas daí são as primeiras experimentações. Eu aquarelei bem a acrílica, foi bem interessante. Quando você não tem muito... Os inícios são bem interessantes, né? Que quando não tem pressão do que você está fazendo, quando você só está conhecendo a técnica, é bem interessante fazer, pintar, no caso. Essa daí é uma fotografia minha de infância, essa já sou eu avançando um pouco com acrílica. Hoje em dia, a acrílica é muito complexo para mim, por ser um material que seca rápido, né? Então, já pede que eu pense mais rápido nas pinceladas, eu já não tenho usado tanto, eu acho bem difícil, na real. Tenho vários amigos que usam a acrílica, eu admiro muito, porque... Nada contra, tem até amigos que usam, né? Tem amigos que e conseguem resultados incríveis, mas para mim hoje em dia eu já perdi essa familiaridade, mas eu tinha um pouco de medo de óleo. Eu sempre, minha mãe, por certeza, minha mãe sempre teve material de tudo, então eu já tinha tinta óleo, tinha tudo, só que eu não chegava perto. Aí eu fui gradualmente indo pro... Aí eu estava na acrílica. Essa daí é uma fotografia, tem eu e meus irmãos, o Matheus e o Murilo, essa mulher de verde é a minha mãe, saí num churrasco de família na minha infância. E é engraçado como eu nunca pensei sobre, né? Mas desde o meu início eu sempre fui representando muito corpos negros, apesar da minha, vou chamar assim, se eu estiver errado no termo, me perdoem, mas o meu letramento racial foi muito tarde, porque apesar de eu ser preta, minha família é preta, todo mundo, eu sempre convivi num ambiente em que todos eram negros, quem mora em quebrada não fala muito, né? Então não tinha muita noção, mas eu sempre fui sem saber o que eu estava fazendo, sempre direcionando o que eu estava fazendo para isso. Hoje eu consigo analisar muito da minha produção, né? Como foi tudo, como o inconsciente vai trabalhando, né? Tipo, eu não sabia o que eu estava fazendo, mas de certa forma eu estava construindo uma linha ali, né? De pensamento. Sim. E essa daí é minha mãe. E eu no colo, eu nasci bem, bem clarinha, né? Eu não sou uma mulher negra retinta, eu sou clara, mas eu era bem, bem branca. E eu quis fazer essa pintura também porque eu gosto muito desse retrato, uma fotografia, né? E também para pensar sobre isso, né? Sobre o colorismo, porque minha mãe era retinta, meu pai, ele é chamar de mestiço, né? Um brasileiro, né? Tipo, ele não é branco, ele não é negro, ele não é... Tá ali. E eu e meus irmãos, uns saíram mais claros, outros mais escuros, e muitas vezes minha mãe passou pela babá, sabe? Então eu fiz essa pintura pensando muito nisso. Apesar de eu ainda não ter uma linha de pesquisa, essa daí foi por causa disso. Também foi para testar a técnica. Essa foi uma das minhas primeiras pinturas a óleo, foi no papel, e enfim. Aí, se eu não me engano... Tá falando? De que ano é esse? Esse daí, eu demorei para pintar óleo. Isso aí foi... Já era pandemia quando eu pintei a óleo. Uhum. Deixa eu ver. Acho que era 2020. 20, deve ser 20. 2020. Essa daí foi em acrílica, sou eu e minha mãe. Eu já... É bem assim nas fotos. Essa daí eu também já estava mais escura na foto. Eu não fiz de propósito, mas eu meio que estava estudando o colorismo, tipo, da minha família. Bom, hoje eu vejo assim, né? Sem eu pensar muito sobre. Intuitivamente, né? Esse daí é um breve estudo que eu fiz. Eu acho que não era nem para essa pintura estar aí, porque foi só um teste de técnica mesmo. Essa daqui
ela tecnicamente não é uma pintura que eu gosto muito, mas foi quando eu comecei a pensar o que eu deveria pintar. Essa daí é a Harriet Tubman, não sei se eu falei certo, mas é uma personagem bem importante para a história negra dos Estados Unidos. Uhum. E eu comecei a pensar sobre os santos de todos os dias. Eu vi uma série de fotografias de uma... Eu acho que ela é americana, que ela tinha essa série chamada Santos de Todos os Dias, né, que eram pessoas negras e na verdade, ninguém importante assim, para a história, sim, que estaria no livro de história, mas pessoas do dia a dia, tipo empregadas domésticas e trabalhadores rurais. Aí eu, não sei, pensei em começar essa série está interminada, eu fiz alguns retratos, essa foi a primeira, 2020 também, alguma coisa assim. Essa daí, acho que vai ser a primeira pesquisa que eu começo, né, dos santos de todos os dias. Só por uma questão ali de toque, quando você deixar a imagem, tira a setinha da frente. Tá. Com ela. Tá bom. Escura minha, mas enfim, só pra gente ver. Não, justíssimo. Essa daí eu tinha... Assim, minha produção, eu vou começar... Até hoje, eu tenho várias séries iniciadas com vários quadros dessas séries, mas nenhuma eu finalizei. Essa daí é uma série que eu iniciei também não está finalizada. Era de uma época que eu mergulhei em Fanon, assim, e fiquei... meu Deus, esse cara é um gênio! Essa pintura é sobre o conceito de humanidade, né? Que tem uma parte, né? Eu não vou saber parafrasear, faz muito tempo essa pintura, também faz tempo que eu não vejo nada sobre Fanon, mas era sobre essa questão do negro não se encaixar no conceito de humanidade, né? Porque o conceito que a gente tem de humanidade é pautado em critérios brancos, feito por brancos, então a gente não é sobre... Não sei nem se é sobre não tentar se encaixar, mas é que a gente está além disso, a gente basicamente sobre não tentar se encaixar, algo assim. Me falta a palavra agora. Então, essa daí é de uma série que eu penso muito em Fanon, nos tratados de Fanon, né? E é basicamente isso, uma mulher negra nos ombros de uma mulher branca, né? Uma mulher branca é como se eu tivesse invertido, né? Porque se a gente for pensar, bom, acho que todo mundo hoje em dia tá com acesso à internet já está mais consciente, a gente sabe, né, que a base de tudo é negra, a construção do Brasil é negra, enfim. Então, eu quis pensar essa inversão, a gente no topo, enfim. São muitos conceitos, essa é uma pintura assim que é realmente difícil para eu explicar, mas é o início de uma série. Aqui eu iniciando na Chilo, né? Não é a minha primeira Chilo, mas enfim, é um videozinho de eu fazendo Chilo, minha filha ali no vídeo. A xilogravura é realmente, deixa eu mudar, eu não vou conseguir falar vendo o vídeo. Tem no meu Instagram esse vídeo, eu acho. Isso aí é a Chilo do Charles Mingus, que é incrível, maravilhoso. E a xilogravura sempre foi uma paixão. Para mim, eu sempre curti muito os cordéis, tudo mais, e até na escola, acho que foi uma das primeiras coisas que eu curti. Na escola a gente estuda muito, pelo menos na minha época, né? Me formei da escola em 2013, né? Então, até aquele período passava basicamente vanguardas europeias e teve umas aulas sobre as gravuras dos livros. Eu não lembro de qual vanguarda, mas, enfim, na Europa eles faziam bastante gravuras, né, estilogravuras, e eu lembro de eu ter me apaixonado na época. Foi uma das primeiras vezes que as aulas de pintura, as aulas de artes me prenderam. Então, eu levei isso e na primeira oportunidade que eu tive, eu fiz uma aula com uma artista aqui ela é pernambucana, mas ela reside em Caraguá, né, Catarina.
e uma referência de estilo incrível. E, enfim, peguei as bases. Até hoje eu gosto de brincar, mas hoje em dia a pintura ocupa um pouco mais meu tempo. Mas pretendo retomar logo, porque realmente é incrível. Porque eu gosto muito do desenho, né? Então acho que é onde eu tenho o maior contato. E essa é outra. Essa daí eu não gosto tanto desse estilo, mas eu não ligo de mostrar. Essa eu gosto bastante. Eu fiz com base numa fotografia da Ju. Isso aí foi uma impressão num papel artesanal. Essa eu gosto bastante. Eu fiz uma pintura dessa imagem. Aí, ó, a pintura. Essa daí também é da série dos Santos de Todos os Dias. Sim. Essa daí, quando eu fiz essa pintura em acrílica, acho que é de 2001. Ó, deixa eu tirar, desculpa, Caio, eu tô com o mouse em cima. Tudo bem. Quando eu fiz essa pintura, eu pensei muito no meu avô, né, materno, nos meus tios. Eu venho de uma família, a parte da minha mãe, a maior parte trabalhou sempre em fazenda, né, veio do Paraná, hoje em dia eles moram no Mato Grosso do Sul, são trabalhadores rurais. Então, eu cresci, eu já morei no Mato Grosso do Sul, então eu sempre convivi com esses cenários, né, de homens negros nesses cenários rurais, né? Minha família, inicialmente, minha mãe cresceu em plantação de café e tudo mais, enfim. Bem famílias de interior do Brasil, famílias negras, né? Enfim. Aí isso aí eu me remetia, enquanto eu pintava, pensei muito no meu avô e nisso, né, no que foi ofertado para ele sonhar, né? Quando você existe em certo espaço-tempo, às vezes você não tem visão de que você pode fazer coisas além, né? Eu fiquei pensando muito nas condições, né? Em quais sonhos meu avô tinha. Eu nunca consegui ter essa conversa com ele, né? Mas não sei, talvez, pela época, talvez se ele tivesse nascido em outro lugar, com outras condições, o que ele teria sonhado em fazer? Porque a vida inteira dele foi trabalhar em fazenda, se aposentou como trabalhador rural, e, enfim. Esse daí também é da série Os Santos de Todos os Dias. Essa daí é a primeira vez que eu fiz um mural. Também não tinha, de uma época eu não tinha pesquisa, eu gostava muito de desenhar coisa botânica, de alguma forma. Então, isso aí foi um muralzinho que eu fiz aqui na minha cidade. Uhum. Essa daí, apesar de... Eu gosto muito dessa pintura, ela não sei, não é a minha melhor pintura, talvez na visão das pessoas, mas ela foi meio que a chave do meu trabalho de hoje em dia. Eu comecei a pensar mais em cenas, que é o que eu gosto de trabalhar hoje. Eu gosto muito de visualizar, né, o entorno, não só uma pessoa sozinha. E quando tem uma pessoa sozinha, eu gosto de compor, enfim, pensar em toda uma história. Essa daí é uma pintura que eu fiz com base numa fotografia lá da Baixada, de um artista amigo meu, o Guilherme. Ele me emprestou a fotografia para eu pintar. E quando eu vi a foto, me lembrou os meus vizinhos da época. Eu morei a maior parte da minha vida numa quebrada aqui em Caraguá. E era como se eu estivesse vendo a casa da vizinha, assim, as cores eram parecidas, então foi isso. Foi aí que eu comecei a pensar mais em histórias. Hoje eu penso muito no que eu quero contar. Apesar de eu usar a fotografia como base, meu trabalho hoje em dia ele passa muito... Bom, eu estou lendo alguma coisa, estou escutando alguma coisa e eu penso numa história. Tipo quando a gente olha para alguém numa janela assim, de um prédio, fica pensando, qual será a vida daquela pessoa e tudo mais, enfim. Eu penso em cenas como exercício
para criar histórias também, além de ser um exercício de eu pensar o meu entorno, né? Às vezes eu gosto de trabalhar cenários domésticos para pensar com um exercício de pensar o meu dia a dia, mesmo que não são cenas da minha casa. Todo o meu trabalho é, de certa forma, muito autobiográfico. Vai ter, acho que de todo artista, né? Mas são histórias muito minhas e também de coisas que eu leio e tento transformar de alguma forma em coisas com a minha visão. Então, essa daí é como se eu estivesse vendo os meus vizinhos. Essa daí... Posso interromper? Eu queria só ter uma ideia da medida dos trabalhos. Esses, até agora, tudo muito pequeno. Esse daí eu acho que é... Esse daqui, por exemplo, que é no meu início das séries, é 30 por 40 no máximo. Ele é bem pequeno. Os anteriores, esse daqui é pequeno, também deve ser 30 por 20, porque como eu nunca tive muita referência. Aqui na minha cidade tem um museu e é bem pequeno, de coisa de cidade pequena mesmo, não tinha tanto contato com artes, eu nem pensava em pintar coisas grandes para mim. Para mim, o conceito de fazer artística era realmente muito diferente. Então, era tudo muito pequeno, até quando eu pintava cenas, às vezes, detalhadas. Então, até aqui, acho que não chegava a 40 centímetros, meus trabalhos. Uhum. Aqui, foi a primeira pintura com mar, e é realmente, para mim, Manuela, é um marco, tipo, nos meus trabalhos, porque eu comecei a pensar no litoral, assim, aqui, na minha perspectiva do meu entorno, e o que é ser negro morando aqui em Caraguatatuba, que é uma cidade, apesar de ter uma cultura caiçara muito forte, uma cidade, e com muitas pessoas negras, é uma cidade muito conservadora, de certa forma, por parte dos brancos, que é a maior parte das pessoas que ocupam cargos públicos. Então, meio que a cidade funciona de forma muito conservadora, né? A gente fica, as pessoas pretas, as pessoas que moram em partes mais periféricas, elas ficam muito sob o jugo desse conservadorismo de Caraguatatuba. Então, eu comecei a pensar muito como esses corpos negros de Caraguatatuba estavam inseridos aqui no litoral. Em sua maior parte, em trabalho tipo comércio, são pescadores, enfim. Cidades conservadoras do interior, né? Aqui em Caraguá funciona muito como um interior do Brasil. Eu estava até comentando esses dias, agora entrando mais numa questão política, eu estava comentando com um amigo meu que aqui eu consigo ver que funciona ainda esse sistema oligárquico, né? Tipo, apesar de eu morar em São Paulo, há 3 horas somente, aqui em Caraguá existe essa sucessão de famílias, sai uma, entra outra, aí volta aquela, aí o pai passa para o filho, a prefeitura, e assim vai se dando. Então, eu comecei... Foi aí, essa pintura foi meu início para pensar o espaço que eu moro, né? Então, aí são crianças, eu penso, para mim, são crianças pescadoras aqui de Caraguatatuba. E essa daqui é uma pintura de um vendedor de frutas, essa é de uma fotografia minha, o vendedor de frutas de um bairro que eu morava, e todo dia eu via isso, e, enfim, foi uma pintura que eu quis fazer, simplesmente pelo exercício de fazer. Hoje está no Rio essa pintura, mas eu mostrei para eles quando eu fiz. Fiquei bem feliz de ter feito esse trabalho. Também foi um exercício para eu treinar técnica. Eu gosto muito de tirar o peso, né, do fazer artístico. Acho que até, não sei, eu me sinto, às vezes, apesar de ler bastante, eu me sinto uma pessoa sem uma grande bagagem acadêmica, e isso não é tão positivo, mas me tira certo peso do fazer artístico, porque eu realmente penso que
a arte é algo que a gente precisa fazer. Então, eu preciso fazer, assim. Às vezes só pela técnica, às vezes para eu contar uma história. E esse daí era... Eu precisava fazer também para testar a técnica, era algo que eu queria registrar para além da minha visão, para além da minha fotografia, que não é tão boa, é algo que eu gosto, mas não sou tão boa nisso. Enfim. Essa daqui foi minha primeira pintura grande. Essa daí acho que tinha 80 por 1,20. Para mim era grande, assim. Maravilha. E eu gosto muito dela, sei, eu parti do processo. A imagem não é tão boa, eu não tirava fotos em boa qualidade das minhas pinturas, isso é algo muito novo. Gente, façam fotografias em alta dos seus trabalhos, viu? Exatamente. Por favor, porque isso, vocês não fazerem isso, prejudica projetos futuros. Então, enfim, essa daí é uma pintura que eu gosto bastante. Não sei, eu gostei muito pela técnica, não sei se não tá tão ruim a qualidade que não vai dar para ver. Mas é isso, eu fui testando estampas e pensando na solidão da mulher negra e também pensando no litoral, enfim. É de uma fotografia, eu esqueci o nome do fotógrafo, mas enfim, minha primeira pintura grande. Esse daqui foi eu pensando nos trabalhadores, né, do litoral, enfim, parte dessa pesquisa. Depois daquela primeira pintura dos meninos no mar, eu fiz uma série assim que durou por muito tempo de pintura de mar, mais uma. Corpos Negros aqui em Caraguá, né? É assim que eu vejo, assim que se você estiver em Caraguatatuba, minhas amigas até falam que quando conhecem aqui, vê que minhas pinturas é bem o que é a minha cidade mesmo. Uhum. Essa daqui é outra, gosto bastante dessa, apesar de ser muito pela técnica gostei muito. Essa daqui eu gosto bastante também, é o Trabalhador de Cais. Essa daí eu fiz pensando num livro do Jorge Amado. Eu esqueci agora, mas é um livro que eu gosto. Esqueci o título. Mas é uma história sobre os trabalhadores do Cais de Santos. Então, é isso. É muito do que eu faço com base no que eu leio. Então, vai ser sempre assim, vai ser sempre várias coisas que eu vou comunicar na pintura, porque eu não me acho muito boa em palavras, por isso que eu sou meio tímida e tudo mais, porque eu acho que às vezes eu, né, dou uma errada, assim, às vezes, enfim. E eu acho que na pintura é o meio que eu consigo talvez errar menos, não na técnica, não em nada, mas é onde eu consigo me comunicar melhor. Então, essa eu quis sintetizar uma cena. Oi? Perdão. A Emily está perguntando se é o Capitã de Areia. Não, não é. Não é. Acho que é depois ainda. Trabalho depois de Capitã de Areia, se não me engano. É de uma época que o Jorge Amado ele fez 2 livros. Tem a continuação, e é sobre uma revolução dos trabalhadores do Cais de Santos, é bem uma história proletária, assim, até eu achei bem massa, até porque o Jorge Amado era um burguês, né, mas ele consegue passar de forma, né, deve ter erros, mas de forma, assim, digna, vou colocar assim, os trabalhadores do Cais. Então, é uma época que eu estava pirando bastante, né, nessa parada de proletariado, enfim, tinha saído recentemente de loja, então, enfim, pensar nessas questões de proletariado sempre estão no meio das minhas pinturas. Essa pintura é bem sobre essa história do Jorge Amado. Não vou saber agora, o livro está longe de mim. Agonia da Noite? Acho que é. Acho que é a Agonia da Noite, que tem o... Diego que tá colocando aí pra gente. Arrasou, Diego, é esse mesmo. E essa daí, eu gosto tanto, é uma imagem, eu acho que é de Salvador, é de um fotógrafo brasileiro, o Wendy. O Wendy, ele é incrível, um fotógrafo negro.
Essa daí eu fiz, eu vi a fotografia e me pensei naquela primeira pintura grande que eu fiz na Solidão da Mulher Negra, né, no litoral. E a solidão da mulher negra no litoral me faz pensar, sempre me fez link com as vizinhas, minhas vizinhas, né, as vizinhas da minha mãe, mulheres negras periféricas que sofriam toda essa questão, né, de relacionamentos complicados, né, em que, enfim, quando você está num ambiente, às vezes, periférico, às vezes o que te é ofertado é um amor... como que eu posso colocar assim? Eu não gostaria de generalizar, mas às vezes os relacionamentos nesses ambientes são muito complexos, né? Assim, alguém está falando? Não. Enfim, não sei, são trabalhos que eu penso muito nas mulheres mais velhas, né? Em como é solitário, às vezes, existir como mulher mesmo, né? Sim. A ser desejada nesses ambientes. Enfim, aqui, por ser uma cidade até muito conservadora, é muito complicado. Os relacionamentos, não sei, muitas vizinhas da minha infância, assim, mulheres mais velhas, eu via que eles apanhavam dos companheiros, enfim, relacionamentos muito complexos e que estavam ligados com o ambiente que elas estavam inseridas. Então, esses são trabalhos que eles não carregam nada de negativo, mas eu também penso muito sobre isso. Sim. Esse daí, eu adoro essa pintura. Não é que, tipo assim, melhor tecnicamente, mas eu gosto muito de trabalhar sobre o amor. E essa faz parte dos estudos sobre o amor. A imagem original é de uma amiga minha, a Christine Beth, é uma fotógrafa incrível que mora entre o Brasil e Berlim. A fotografia original é do Amazonas, e eu achei linda a cena dessa vista aérea de um casal se beijando, enfim. Aí eu quis retratar. Também foi um exercício de técnica também, né, da composição e tudo mais. Essa daí foi a minha primeira pintura de dança, e eu descobri que eu amo pintar pessoas dançando. A dança sempre foi uma paixão minha. Eu fiz dança, tipo, balé, jazz, quando eu era criança, e a vida acontece, a gente não tem tempo de continuar. Sempre quis fazer dança de salão, sempre quis, nunca fiz. Então, a dança sempre ficou na minha mente, sempre consumi muito vídeo de dança, mas essa daí foi a primeira pintura, demorou até, acho que foi ano passado que eu fiz ela, e eu fiz ela pensando na música, na Odeon, do Pixinguinha, tanto é que o nome dela é O Amor Compassado ao Som de Odeon, do Pixinguinha, porque, não sei, me fez pensar em algo antigo, né? Enfim, eu gosto muito dessa pintura, ela é bem pequena também, ela tem 30 por 40, se eu não me engano. Excelente. Deixa eu já te interromper aqui, que o Davi levantou a mão. Davi, fica à vontade, pode perguntar. Oi, gente, boa noite. Boa Desculpe noite. interromper, Manuel. Mas é porque você mencionou o título da obra, era uma coisa que eu já estava pensando em perguntar, assim. Acho que é a única que você mencionou o título até agora. Como é que é essa coisa de dar nome para os seus trabalhos, para essas cenas que você pinta? Na verdade, é muito importante para mim. Algumas eu não ligo de dar nome, mas como eu faço sempre tudo muito ligado com ou que eu leio ou que eu escuto, sempre tem alguma referência à música. Por exemplo, essa daí, enquanto eu fazia, eu pensava nessa do Pixinguinha, eu coloquei para ouvir, fiquei lá ouvindo até terminar, Pixinguinha, Cartola, aí eu sigo na linha para criar um clima, mas eu tenho a minha produção do ano passado, basicamente, não, quase toda é feita com base em Arthur Verocai. Eu escutei Arthur Verocai o ano inteiro, escuto até hoje, todo dia. Então, tem muito trabalho meu que eu faço referência no nome, em trechos. Eu gosto muito de sintetizar, às vezes. Às vezes, o que eu quero passar não vai estar tão claro na pintura, assim, né? Eu tento comunicar, mas aí eu dou
spoilerzinho no título. Eu acho importante porque eu tento contar uma história, de certa forma, uma história minha. Pode ser confuso para os outros, mas aí, para mim, para eu tentar fechar com a imagem, eu coloco o título. Mas tem algumas que, tipo assim, eu trato muito meu trabalho como um estudo. Então, algumas vão estar sem título e tá tudo certo. Mas a maior parte tem nome. Para mim é importante. Para mim é importante. Eu fecho a história ali, eu amarro ela. Então, essa daí são pessoas dançando, como me faz pensar nessa coisa de pessoas mais velhas dançando. Eu estava ouvindo, deu uma bixinguinha para mim, e eles estão dançando isso, então eu coloquei esse título. O Maurício comentou aqui, detalhe, o Deon é de Ernesto Nazaré, Pixinguinha foi um dos que gravou. Ah, entendi. Vou ouvir depois do Ernesto Nazaré. Ernesto Nazaré. Obrigada pela dica. Enfim, mas é isso. Eu coloco títulos muito longos, então às vezes eu não vou lembrar de todos. Às vezes é por isso que eu normalmente lembro do contexto, alguns eu não lembro o título. Mas é importante, é porque eu já fiz tanta pintura aqui. Você acha importante, Caio, dar título? Acho, para mim o título ele não necessariamente precisa entregar literalmente as intenções. Acho até muito bom quando ele meio que confunde para que ele abra mais caminhos para a obra, mas nenhum quadro meu fica sem título, não consigo. É isso. Essa daí, foi uma pintura que eu gosto muito, me faz pensar na minha infância, apesar de eu não ter um cabelo crespo assim, tipo um 4C, nem nada, mas cenas de infância de pessoas negras, né? A mãe lá trançando, puxando o cabelo, falando, fica quieta, menina, enfim. É uma cena uma imagem que eu vi e quis pintar, porque me trouxe esse cheirinho de infância, igual pão caseiro, me traz. Exatamente. E esse daí eu gostei da imagem, mas foi mais um exercício de técnica, eu achei bem Brasil, mas eu gosto muito dessa pintura, mas ela é bem um exercício de técnica, na verdade, de aquarela. Eu não domino. Eu sou completamente autodidata em aquarela, aliás, eu demorei muito para começar a aquarela, porque eu acho muito complexo até hoje, eu não acho que eu domino nem um pouco a aquarela, mas sigo tentando, que eu gosto. E essa daí, eu quis unir a imagem que eu gostei com a técnica que eu queria estudar. E, enfim, é isso. Essa daí também é pensando na solidão da mulher negra, né, da mulher mais velha, aí já uma senhora, enfim. Uma cena que eu consegui pensar sobre a minha infância, minha avó, enfim, mulheres mais velhas. Eu gosto muito dessa pintura, ela é bem simples, mas é muito sobre mim também, não sou eu na imagem, mas acho que ela está em inglês, mas é sobre dançar sozinha, né? Traz muito disso, isso de apreciar a própria companhia. E é algo que eu gosto muito e também é um exercício de auto-amor, enfim, essa busca, né, pessoal que cada um tem de apreciar a própria companhia, enfim. Gosto muito dessa pintura. É mais conceito do que a pintura para mim, mas ela é importante para mim. Essa é uma pintura que eu gosto muito, eu acho ela realmente muito simples de técnica, mas eu gosto muito dela. Também é sobre trabalhadores de litoral. E, enfim, não lembro o título. Esqueci o título. Acho que é Vendedora de Praia. Sensacional. Essa daqui eu gosto muito da ideia dela. Dessa ideia, né, de quebradinha, tem aquela vendinha, que tem a senhorinha fofoqueira do bairro, que está sempre lá, focando, consolando.
sobre causos de amor, né? Como se a mulher negra estivesse contando, né? Causos de amor. Pelo menos eu fiz com isso, mas aí cada um faz a leitura. Enfim, foi muito interessante fazer essa pintura. E é isso. Vamos ver. Essa daqui, nossa, essa daqui eu fiquei surpresa. Essa foi a primeira pintura que eu realmente prestei atenção na recepção externa, assim, né? Do que o outro, as pessoas que viam meu trabalho pensavam, porque realmente eu não faço pensando no outro. Como é algo muito sobre o que eu vejo, o que eu vivi, e são coisas que eu preciso fazer, até porque a pintura sempre esteve na minha vida, mesmo eu trabalhando em outras coisas, eu sempre fiz. E é algo que, se eu um dia precisar voltar para algum trabalho, né, tipo CLT, eu vou continuar fazendo, talvez em outro ritmo. Mas essa daí foi uma pintura, é uma manicure, né? Uhum. E, enfim, me remeteu muito à minha infância, né? Isso eu sempre fiquei perto. Eu não sou uma pessoa que vai muito a manicure, na verdade, mas minha mãe sempre fez muita unha, então eu sempre estava perto lá, prestando atenção na fofoquinha, nos conselhos. É uma pintura muito sobre esse cuidado que as mulheres negras têm umas com as outras, né? Esse momento de escuta, esse momento de cuidado, e também sobre essa cena, que para mim é muito comum, mas quando eu coloquei na internet, né, demorei para colocar, porque inicialmente eu não tinha gostado muito, eu achei ela muito simples, mas ela foi, acho que, até pensando na questão de número, eu acho que foi a primeira pintura minha que foi compartilhada, e para mim foi uma surpresa, porque eu não tinha gostado tanto, né, mas inicialmente, hoje em dia eu adoro essa pintura. Eu vi que muita manicure gostou e compartilhou, e eu parei para pensar que ninguém pinta manicure, né? Então, eu comecei a pensar sobre esses trabalhos que está no nosso entorno, e, tipo, é tão bonito, né? Pensar nesse cuidado, tá lá, ninguém faz, ninguém gasta um tempo ali para pensar sobre, pintar sobre. Tem algumas coisas, né? Mas que, tipo, todo mundo pinta igual muitas pessoas, igual eu mesmo. Eu já fiz vários trabalhos sobre trabalhadores litorâneos e tudo mais, mas algumas coisas eu nunca tinha visto, né? Deve existir, mas igual, nunca tinha visto um trabalho sobre manicure. Deve existir, gente. É que como não estudei tanto, antes não vi. Enfim, eu tive uma boa recepção, achei muito bonito, eu recebi muito relato bonito de mulheres manicures, pessoas que foram criadas por manicures, e, enfim, gostaram. Então, essa foi a primeira vez que eu tive esse olhar sobre, nossa, é isso que o outro recebeu. Aí, a partir daí, eu comecei a prestar mais atenção, mas é isso. O Maurício até perguntou aqui, as cenas são lindas e emocionantes. Você opta em não mostrar ou definir rosto por qual razão? Então, algumas eu mostro, algumas não. Eu tenho um estudo, pessoal, que depois de eu pensar muito sobre, cheguei nele, que se chama Estudo sobre Ansiedade. Então, hoje em dia, eu penso muito no corpo, no que o corpo está falando. Então, às vezes, não precisa do rosto dizer nada. Eu acho que o nosso corpo entrega muito. Então, vai ter alguns trabalhos que vai estar mais detalhado a mão, a postura, do que o rosto, não vai ter rosto. Eu gosto de trabalhar a cena. Às vezes, a cena vai dizer mais do que a feição da pessoa. Tipo, eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu estou falando muito com as mãos, e a todo momento eu estou segurando a minha mão, porque é uma forma de eu controlar a minha ansiedade. Eu percebi que, às vezes, eu estar sentada, eu consigo controlar mais minha ansiedade. Então, é um estudo que eu faço sobre mim e também sobre a cena. Então, muitos trabalhos meus, hoje em dia eu até faço mais com rostos, mas eu não acho que às vezes seja necessário. Às vezes eu tenho a impressão que quando você, por exemplo, esse trabalho que está aí, né? Você não está pintando a manicure Valéria, você está pintando todas as manicures.
Então, é isso. Às vezes não vai... Você não precisa definir uma coisa. Tem algo que generaliza. Eu acho que, às vezes definir uma feição vai trazer uma pessoa específica, o que não é um problema, mas às vezes para mim é indiferente. Então, às vezes a cena vai dizer por si só, às vezes o gesto vai dizer por si só. Você não precisa, às vezes, detalhar tanto. Isso é algo que eu gosto em cena. Às vezes, se você traz um retrato, você vai precisar detalhar mais. E não sei se sua ideia for trazer um conceito, né? Isso falando como uma artista que trabalha figurativo, né? Então, quando eu trago a cena, são várias coisas que eu vou trabalhar. Eu também penso muito no que o olho da pessoa, no meu olho, no caso, eu penso, sou eu, narcisismo total, no que o meu olho vai trabalhar. Então, a cena, aí, por si, a cena diz, não preciso do rosto dela. Eu não preciso detalhar. Sim. E aí, eu gosto muito dessa pintura, é uma fotografia de um artista do Rio, chama Thomas. Ele postou a foto da avó dele, que é quem criou ele, enfim. Eu entrei em contato com ele, né? Normalmente, eu sempre entro em contato com os fotógrafos que eu pego as fotos. Quando não é porque já morreu, mas eu procuro, enfim, referências estão lá nas minhas descrições, né? Algumas são minhas, algumas são de outros, enfim. Aí, a avó dele, mas me trouxe muito a minha avó. Eu consegui ver a minha avó cozinhando frango caipira. E, nossa, eu preciso pintar isso. E nessa pintura ela é muito importante. Eu gosto muito que eu tenho um problema, né, que eu não consigo usar régua. Eu tenho uma agonia, um pavor de usar régua, então essa daí sou eu tentando encaixar a minha falta de perspectiva na perspectiva que eu queria. O Diego, que está aqui, ele até foi... Eu fiz, acho que 1 mês e meio de pintura com ele, né? Eu queria fazer mais, mas não deu. E eu sempre pedi ajuda para ele, né? Para ele olhar. E aí, tá muito torto? Porque eu não consigo usar régua. Não tenho, por favor, eu prefiro nem pintar se eu tiver que usar régua. Então, esse daí foi um exercício da técnica em si e também dessa memória. Uhum. Esse daí foi, não sei, pensei muito no meu pai, apesar de meu pai não ser negro, né? Mas enfim, a ideia em si trouxe muito do meu pai. Meu pai, típico carioca, ficava em bar, assim, depois do trabalho, tomando uma, jogando, apostando com os amigos. Então, o meu trabalho é muito memória familiar, como eu disse, é muito autobiográfico, apesar de eu não gosto de trazer pessoas, eu não gosto de pintar pessoas próximas a mim, eu tenho até um ou outro autorretrato, mas não me sinto confortável, eu prefiro pintar pessoas desconhecidas, mesmo que seja sobre mim. Sim. Essa daqui eu adoro também, é uma pintura que segue essa linha aqui de boemia, assim, pensando um pouco no meu pai também. Aqui. Na verdade, essas 3, ó. Essa daqui é uma fotografia minha, que eu tirei aqui no bairro que eu moro. Esses senhorzinhos sempre estão sempre na praça, focando. Fico me perguntando o que será que eles estão falando. Mas esse daqui é de uma capa do Partido Alto. É o Genário Bezerra da Silva. Esse vinil é incrível. Eu fiz algumas alterações, mas é pensando também no meu pai. Também, meu pai carioca. Eu pensei muito, na verdade, na questão da musicalidade na minha vida, isso daí. Porque meu pai carioca, eu sempre ouvi muito samba e tudo mais, mas minha mãe, eu cresci num lar evangélico também. Apesar de não ser religiosa. Então, era uma mistura de Zeca Pagodinho com Lauriette. Esse lado era o lado do Zeca Pagodinho, Bezerra da Silva. Guilherme levantou a mão aqui. Guilherme, fica à vontade. Nossa, eu hablei bastante já. Ficou sem querer, tudo bem. Vamos seguir. Essa daí é parte dos meus estudos sobre a maternidade. Eu não sei se eu falo, acho que eu falei que eu sou mãe, né?
Eu tenho algumas pinturas sobre a maternidade, é parte de um estudo meu que realmente, depois que eu virei mãe, eu entendi muito a minha mãe, eu entendi. Tem coisas que eu acho que não dá para explicar, a maternidade é uma delas, só que a gente se entende, as mães se entendem. Então, acho que imagem, para mim, é a única forma de falar sobre a maternidade, entender várias questões, né? Eu tinha várias questões sobre ser a Manuela como indivíduo. Quando eu estava grávida, eu tinha muito medo de perder essa individualidade e tudo mais. E depois que eu virei mãe, eu vi que, né, não tinha como explicar para aquela Manuela que não era nada disso, porque é tudo tão complexo. E essa daí faz parte desse estudo sobre a maternidade, que só é possível de eu falar com imagens. Eu tenho várias pinturas, acho que a maior parte em aquarela. Tem essa, deve ter mais duas, só que a óleo, mas é algo que eu realmente vou trabalhar durante a minha vida inteira. Uhum. Daqui é um estudo também de aquarela, de uma fotografia que eu tirei aqui na feira. Amo feiras, como uma jovem senhora que sou. Esse é estudos sobre amor. Gosto muito dessa pintura. Enfim, eu gosto muito dos meus estudos sobre amor, como uma boa romântica que sou. Gosto muito de trabalhar essa temática. Essa daí essa pintura eu pensei muito na minha mãe, né? Acho que chama Juventude, só que tá em inglês, e eu pensei muito na minha mãe, né? Minha mãe é uma pessoa que cresceu em meio rural, depois migrou para a cidade, trabalhou como doméstica, depois virou mãe, doméstica, artesã doméstica, sabe? Essa vida de uma mulher negra pobre. Então, eu pensei muito em como seria a juventude dela, se ela tivesse tido outras condições, dela se divertindo, enfim. Essa pintura é basicamente eu repensando uma geração, né? E essa daí é uma releitura de uma fotografia que eu amo, eu fiz alterações, eu tenho trabalhado bastante adinkras, que são esses símbolozinhos aqui, aqui e aqui, né? Que são símbolos símbolos africanos, né? De certas regiões da África, que querem dizer... São filosofias contidas em símbolos, né? Saberes. Então, eu tento passar o que eu quero passar na imagem também através desses símbolos. E também... eu sempre quis pintar essa imagem. Se eu não me engano, a fotografia é do Malik Sidibé. Não tenho certeza, mas acho que é. E tem essa pintura, que ela é bem grande. Foi minha maior pintura. Ela... Alguém está falando? Não. Ok. É uma pintura que eu gosto bastante, na verdade, foi muito sofrido para eu vendê-la, mas ela era tão grande, não cabia na minha casa, não tinha como eu ficar com ela, tinha 2 metros e pouco, não tenho parede para isso em casa, então tive que deixar com outra pessoa, né? É uma imagem que é de uma fotografia de 1969, do fotógrafo Patelani. E é isso, eu tenho feito muitas pesquisas de fotografias africanas, até para... Nossa, meu olho está tremendo. Até para traçar algumas linhas, né, com o Brasil, até algumas pesquisas sobre tudo, sobre moda, sobre costumes, eu tenho visto muito vídeo de dança, tentando enxergar algumas coisas aqui com as danças brasileiras, né? Hoje em dia eu tenho feito... Eu voltei a fazer balé, aliás, hoje em dia, e eu notei que tem muitas coisas que me remetem à capoeira, então eu gosto muito de fazer essas ligações. Então, eu tenho consumido muita arte africana. Essa daí, na verdade, essa fotografia é de um fotógrafo americano, né? Mas é isso. É do Congo. Clássico já, né? Hã? Essa aí já virou um clássico. É uma pintura que... Qual o tamanho mesmo que você falou?
É 2,5 por 1,5. É 2 e alguma coisa por 1,5. Tá. Então, É tela mesmo, né? No chassi? é tela, é chassi. Ela está no Rio hoje em dia. Sensacional. E... Aonde no Rio, hein? Pra gente ver. Não dá. É coleção particular. Não, mas vai. Vem aí, vai vir para São Paulo. Logo a gente divulga. Essa é demais, essa aí. É. Aí eu peguei essa parte aqui, ó, e trouxe para cá. Sim. Que eu fiz minha primeira empena, gente. Meu sonho é fazer uma empena. Tenho vários sonhos nessa vida, consegui fazer essa empena, né? Que era um dos sonhos. Fazer capa de livro é um dos meus outros, do meu outro sonho, né? Enfim, sempre sonhei, é importante sonhar, né? Aí fiz essa empena lá em Pinheiros. Uau. Como sempre, ó, falei que eu não uso régua, eu até comecei colocando fitinha para ficar reto, mas depois falei, bom, se eu ficar reto não vai aparecer meu trabalho, então... Exatamente. Aí eu fiz esse trecho, trabalhei... Onde em Pinheiros? Estão perguntando aqui, onde está em Pinheiros? Na rua Pedroso de Moraes, 227. Tá perto do Apolo Torres, está meio triangulado. A minha, a do Apolo Torres e a do Arlen Graff. Mas é na rua Pedroso de Moraes ali. Não sei explicar melhor, porque realmente eu não conheço. Não. Mas só de chegar mais ou menos perto, uma hora vai ver, né? Desse tamanhão. Você vai passar ali da avenida principal ali de Pinheiros. É entre a Avenida Pinheiros e a Pedroso de Moraes, se eu não me engano. Que maravilha. Toda vez que eu vou para São Paulo, eu tento passar lá, porque eu morro de orgulho, gente. Quanto tempo levou para fazer esse? Eu levei 10 dias. 10 dias? Foi. Acho que para mim, eu não sei quanto tempo levam, né, grafiteiros, mas para mim foi rápido, porque realmente lá pendurado não tinha noção, mas foi tudo muito... Me parece rápido, não sei. Também não faço ideia, mas acho que não demorei muito, não. Aí eu quis trazer os adincas também, eu quis trazer essa imagem de pessoas negras se divertindo, aí para Pinheiros, porque, enfim, Pinheiros, não sei se tem muita gente do Rio, Pinheiros é uma região mais nobre, que é uma região de pessoas que trabalham em escritório, pelo que eu percebo, né? Região nobre, então tem muita gente branca, pessoas pretas que tem lá, normalmente estão trabalhando, enfim, é isso. Aí eu falei, vou colocar pessoas negras se divertindo enquanto os brancos não tá passando, trabalhando. Para pensar nisso, né? Para além da imagem sofrida do negro. É isso que eu venho trabalhando também quando eu trago esses corpos negros se divertindo. Hoje em dia eu tenho várias pinturas de pessoas pretas se divertindo, para além mesmo de todo estereótipo. Eu não julgo meus companheiros de trabalho que retratam essas cenas mais difíceis, né, mais violentas e tudo mais, mas não é a minha abordagem. Eu não gosto de pensar assim para o meu trabalho. Então, eu acho que uma pessoa brasileira, pobre, negra, enfim, que seja parte de alguma minoria, ainda conseguir sorrir, se divertir, é uma forma de resistir muito bonita, né? Porque ser brasileiro é muito difícil. A gente é um povo que não está de parabéns de estar aqui, né? Porque a gente sobreviveu ao governo Bolsonaro, à pandemia, a gente está aqui. Além de cada história particular. Então, eu penso muito nessa resistência. Tanto é que o tema do festival Na Lata, que é o que eu fiz essa empena, era resistência. Então, eu pensei nessa resistência com base na diversão mesmo, nessa coisa mais positiva, que eu acho que você tem que ser muito forte para sorrir depois de tudo, sabe? Tem que ser muito forte para estar aqui e se alegrar e sair depois enfim. Sim. Esse aqui é um trabalho que eu gosto muito, né? Esse aqui é o esboço.
eu sempre vou fazer o esboço antes. Eu não consigo depois ir trabalhando e esboçar, mexer aqui, e esboçando no decorrer da pintura. Eu sempre parto do desenho, até pelo meu início ser no cartoon, nas linhas. Eu sempre vou partir daí. Esse é um trabalho que eu gosto muito, porque também não lembro o fotógrafo, mas é um fotógrafo africano, mas eu fiz essa pintura porque eu pensei muito no jeitinho brasileiro, mas no parte positiva, né, do jeitinho brasileiro. Quando você é pobre, você tem que dar um jeitinho, né, para as coisas, né? Você não vai ter dinheiro para comprar tudo. Então, você tem que ir fazendo umas coisas. E eu pensei muito em como brasileiro é criativo, né? Tem aquela brincadeira que o brasileiro já nasce engenheiro, porque a gente consegue fazer umas coisas que acho que ninguém no mundo faz. As gambiarras, né? As gambiarras, a gente é um povo muito criativo. Então, esse daí é um trabalho muito sobre a união sobre como a gente é forte junto e criativo como um povo, é muito sobre a coletividade, é muito sobre como a gente isso, como a gente é mais forte junto, eu pensando também o poder do proletariado, como a gente é forte, como a gente devia ter mais consciência disso e tomar os meios de produção, enfim. Aí aqui tem o simbolinho, tem o Adinkra Bezesaka, o nome dessa obra é Bezesaka, e fala sobre união. Cadê? A dificuldade com a tecnologia, meu pai. Eu não sei como diminuir. Peraí. Quer diminuir? Peraí. Bom, pode passar para lá. Passei. E essa daí também é um estudo sobre a maternidade. Essa foi... Também não tem... Você olha de início, eu só entreguei que era sobre maternidade no título, tá? E a importância do título para mim. Porque, bom, eu trabalhei... Antes de eu focar em pintura, eu trabalhei numa loja, né? Que vendia lingerie, biquíni, enfim. Uma loja de artigos, em sua maioria, assim, vou colocar femininos. E eu lembro muito das mulheres grávidas indo comprar camisola de maternidade, eram umas coisas horrorosas, umas coisas assim, que sabe, enfim, coisas que as mulheres dos 1900 usavam, nessa coisa bem patriarcal, que a mulher mãe é uma coisa, e, enfim, eu ficava indignada com aquelas peças e enfim, eu virei mãe, eu vi como é difícil ser mãe, né, ser uma mulher, eu sei que eu sou uma mulher, mas no olhar do outro, eu saí, o pessoal, cadê sua filha, com quem ela tá, enfim, isso aí é um trabalho sobre... É um manifesto pessoal, tipo, eu sou uma mulher, eu gozo, eu sou mulher, eu tenho desejos, eu danço, minha filha tá bem, e não importa para ninguém, não importa, só me diz respeito, e eu sou uma mulher. Então, muito... basicamente, a gente pode resumir na cultura pop a Rihanna... barrigudona, assim, com aquelas lingeries maravilhosas, sabe? A minha forma de também falar que mãe também é mulher, e é isso, é um trabalho que eu gosto muito. E também são corpos negros se divertindo, mulheres, mães resistindo, de certa forma. E esse daí é um trabalho que esteve na SP Arte. Ele, na primeira apresentação, quando ia ter, ele não estava aqui, mas como já foi apresentado, eu coloquei aqui na apresentação. Isso aí, boa. Tem os adinkras, né? Aqui, que eu trabalho. Tem mulheres negras se divertindo. E, enfim, eu trabalho muito... Eu estudo as cores aqui, essa composição mais terrosa e... Enfim, é basicamente o mesmo conceito de corpos negros resistindo, se divertindo. E, enfim, gosto muito desse trabalho mesmo. E tem esse que é eu fiz muito despretensiosamente, uma tarde em casa com a minha filha, causando no quintal comigo, assim, pintando. E eu pensei muito em mim na adolescência. Hoje em dia,
eu tenho um corpo, vamos colocar assim, padrão, né? Eu sou magra, mas nem sempre foi assim, e eu sofri muito, tenho questões com autoestima, enfim, normal, né? Que eu carrego até hoje dessa época, eu sou uma pessoa muito ressentida, eu não esqueço ninguém que fez bullying comigo. Infelizmente, preciso terapia trabalhar isso de ser ressentida, mas isso daí foi eu pensando no meu corpo e que eu devia ter me amado. Eu não devia ter deixado entrar tanto, mas quando você é jovem é muito difícil, a gente não está preparado, né? A gente não está preparado quando é adulto, dirá quando você é jovem. Então, tem muita coisa que ecoa muito em mim hoje em dia. Eu sou magra, mas não é porque eu tentei emagrecer, não tem nada a ver, né? Foi questão mais de depressão e tudo mais, enfim. Mas esse corpo, eu nunca vi problema até começarem a apontar, sabe? Então, grandes questões do corpo feminino, né? Sobre autoestima. Esse é um trabalho muito simples, mas mais sobre conceito. Então, assim, em resumo, acho que a última foto meu trabalho é muito sobre mim, é sobre o que eu sinto, o que eu passei, mesmo que eu não me retrate, mesmo que seja cenas de pessoas diferentes, vai ser sempre sobre a minha história. Eu sempre trato o meu trabalho como um estudo e, bom, é basicamente isso mesmo. Eu tirar aqui. Essa aquarela até me lembra um pouco as aquarelas da Márcia Falcão. É mesmo? Ah, que massa. Adoro as aquarelas da Márcia. Tive no ateliê dela alguns meses atrás, ela me mostrou muitas aquarelas e me lembra um pouco. Alguém perguntou aqui, o Davi, por que você usa esses adincas repetidos especificamente? Porque eles querem... Às vezes eu quero passar a mesma ideia com quadros diferentes. Cenas diferentes, assim. Então, não vou lembrar exatamente todos, mas eu gosto de trabalhar muito sobre a união, eu gosto de trabalhar muito sobre essa coisa de retomar o passado e pensar o futuro, o presente, enfim. Eu estou olhando uma página aqui que mostra uma série deles. Tem aqui, você falou o Bezisaka. Tem o Bezisaka, tem o Sankofa, que eu trago, sim, tem o Odonora, cadê? Tem a minha empena, deixa eu compartilhar aqui. Mas eu não coloco detalhadamente eu acho que eu vou até começar a colocar lá no meu... Quando eu posto as imagens, eu vou colocar o nome dos símbolos. Licença para compartilhar aqui, só para dar uma olhada. Símbolos da Dinka. Estão vendo aí, né? Aquilo que você falou. Tem o Bezisaka, eu uso bastante o Sankofa, que são nomes complexos. Aí tem o Odoniera Piequan, que eu uso bastante também, que ele é sobre o amor, né? E o caminho do amor, enfim. Que maravilha isso. São vários símbolos, né? Que hoje em dia muitos artistas negros estão usando isso, na verdade, né? Até eu posso estar errando completamente, né? Misturando o conceito, mas vou chamar de um panafricanismo artístico até. É uma forma da gente retomar, de se encaminhar para esse saber africano, né? Sem ter que trazer para o nosso trabalho, fazer esse link. E olha só, você tem uma prima chamada Sankofa, que massa, Davi. Não sei se você já viu os portões, né? Você sabe o símbolo do Sankofa? Que tem dois tipos. Tem um coração, parece assim, né? E uma árvore. Isso. E o pessoal aqui no Brasil, mas se eu não me engano, nos Estados Unidos tem bastante, acho que no mundo inteiro, onde teve interferência dos negros na construção civil dos países, eles colocaram o Sankofa nos portões. Caramba, eu já vi esse agora. Como forma de Agora veio.
são símbolos de resistência, né? Uau. Eu gosto muito de trabalhar símbolos. Verdade. Acho que é muito importante. Nas ferragens dos portões, né? Eu acho, se eu não me engano, posso estar falando besteira também, já vi isso em vários portões. Você com certeza já viu. E eu acho, eu não sei se o Renan, que está aqui com a gente, ele já usou isso naquelas molduras dele. Capaz de ter usado. Possivelmente, não sei, Renan, dá um alô aí, diz pra gente. E o Renan perguntou se minha paleta está evoluindo para tons terrosos. Aí, usou. Massa, Renan, incrível esse trabalho seus. Sou fã, você sabe, né? Somos. E não sei, na verdade, eu não está evoluindo. Não vou chamar de evolução. Eu gosto de fazer pensar a paleta às vezes. Eu comecei com esse negócio de tom terroso como um trabalho. Eu recebi não trabalho mais com encomenda, mas eu recebi uma encomenda, minha pintura seria livre, só a paleta que seria direcionada, que foi aquela que era das pessoas dançando, o meu primeiro quadro grande. Uhum. No fim, esse quadro não foi para esse projeto, ficou comigo, mas eu gostei dessa paleta, gostei de trabalhar tons terrosos, é algo que eu uso até hoje, mas eu gosto de trabalhar uma paleta muito minha. Se você prestar atenção, meus quadros coloridos têm azul, amarelo, vermelho. Eu raramente trabalho verde, porque é uma cor que eu tenho dificuldade de usar. Uhum. Mas é isso. E eu gosto muito de trabalhar com tons terrosos porque eu gostei mesmo. Foi um desafio que deu certo. Pela técnica também. Perdão, te cortei, perdão. Aqui nessa série, onde tem mais terrosos, são aqueles que tem o pessoal dançando, né, principalmente. Sim. Que é nostálgico, assim, alguma coisa, parece cenas tipo dos de filme. Talvez, não sei. Isso, tipo uma película de filme antigo, né? Filtro. Mas eu traço uma linha ali também, né? Não sei se todo mundo já deve ter assistido o Código da Vinci, Anjos dos Demônios, essas cultura pop, assim, né? E tem muito sobre símbolos. E essa coisa eu vi quando era nova, assim. E esse negócio de símbolos, a importância, né? Pra gente ficou em mim. Então, não tem nada a ver com Anjos e Demônios, Código da Vinci, mas eu acho que é importante. Eu traço essa parada dos tons terrosos em pinturas que tem pessoas se divertindo também, para fazer uma ligação. Eu coloco os adinkras porque eu quero trazer alguma informação, além do que está pintado, assim. Aí eu deixo para a pessoa pesquisar, né? Às vezes eu não vou colocar lá, não está nas descrições que eu coloco a dinkra, mas vai que um dia a pessoa cai numa página lá que vê o símbolo, já vai lembrar, opa, eu vi naquela pintura isso, então... Entra como um elemento estético ali, meio que para adornar e tal, mas eles são carregados de... Sim, de simbologia. Isso, claro, excelente. Pessoal querido, está aberto para perguntas, por favor. Se quiser abrir o microfone aí e falar também, fiquem à vontade, tá bom? A Dona Manuela está aí para isso hoje. Depois acaba, não adianta ficar mandando no Instagram dela, que tá cheio de gente naquele Instagram. Bom, espero que eu não tenha me enrolado muito, né? Não, isso aí. Não, o tempo tá tranquilo, inclusive. Alguém, pelo menos, quer escrever, levantar a mão, fica à vontade, que agora é a hora, mais do que nunca. Ó, o Renan. Renan jogou aqui, ó. Você tem preferências por pinturas grandes agora? Acho que sim. Eu percebi que pequena é mais difícil para detalhar. Quando você, não sei, para mim pode ser viagem. Eu estou falando isso como alguém que não estudou pintura nem nada disso na academia, tá bom? Para mim, quando eu pinto quadros grandes, eu tenho que me afastar mais. Então eu estudo. Então, quando eu estou vendo um quadro grande e longe, eu trabalho a Gestalt, né? Então tem toda a questão do olhar, às vezes eu não preciso detalhar tanto, então quando eu pinto um quadro pequeno, eu tenho que olhar de perto, para mim, precisa estar mais detalhado. Uhum. Eu acho que as pinceladas ficam mais livres quando eu pinto maior, assim. Mas eu tenho pintado quadros pequenos, é que eu
tenho postado tanto. Oi, Diego. Fala, Diego. Diga lá, meu querido. Primeiro, amiga, é sempre muito massa te ouvir falar sobre o seu trabalho. Parabéns. É muito bonito te acompanhar e acompanhar essa caminhada. Eu tenho uma parada para falar, uma pergunta, na verdade. Tenho acompanhado seu trabalho há um tempo. Achei interessante o Renan falar da paleta. Era uma parada que eu ia falar, que eu tenho notado essa transformação da paleta. Acho interessante até falar sobre evolução, sendo que na minha cabeça a paleta terrosa é mais um resgate do que outra coisa, né? Uma paleta muito mais antiga do que contemporânea. Então, mas tem uma outra coisa que tem chamado muita atenção nos seus trabalhos. Você tem mudado muito o corte e enquadramento das telas que você tem feito ultimamente, né? São composições muito mais dinâmicas, parecem, talvez, né? Tem diagonais trabalhadas, nos rostos cortados, né? Eu acho que nesse lance de aumentar os tamanhos também, as proporções, né? Sair dos pequenos formatos e para formatos maiores, acabou também tendo essa expansão, né? As telas agora parecem que não estão mais... os elementos que estão sendo focados, né? Eles não estão mais num frame fechado, né? Eles expandem para além da tela. Isso eu tenho achado bem interessante nessa alteração e nessa evolução do seu trabalho. Eu queria saber se tem sido algo proposital ou se foi só de teste mesmo e a parada vai seguindo, porque assim, no fim a gente só está testando toda hora alguma coisa, né? E aí a gente vai indo para frente de alguma forma. Mas, enfim. É proposital, sim. Como eu disse, eu sempre falo, eu uso minha referência muito em fotografia e isso do cinema também. Minha paixão é música e cinema. Então, eu gosto muito dessa dinâmica. Às vezes, a pintura com a cabeça cortada vai ser tipo esse jogo de câmera, sabe? No cinema, ou fotografias que você clica errado, né? Porque as referências fotográficas às vezes têm a imagem inteira, mas eu escolho certo trecho assim para passar esse frame, na verdade. Isso. Eu tento também sintetizar algumas coisas, né? Uma imagem, um frame numa pintura. E não sou eu colocando a pintura como maior, é só uma forma de repensar aquela cena também. Uhum. Perfeito. A Débora levantou a mão. Débora, por favor. Oi, gente, salve aí, boa noite a todos. Olá. Primeiramente, parabéns aí pelo evento, Manuela do céu, tô em choque, assim, emocionada, mano, trabalho incrível. Obrigada, Débora. Incrível, muito da hora. E aí a minha pergunta sobre a profundidade, porque fazendo um pincelado aí de tudo que veio da pergunta do colega, Diego, né? Não repara que eu também sou totalmente leiga, também sou mãe, estou começando agora e estou, assim, super extasiada. A profundidade, você falou que não usa régua, né? Eu senti muito isso em vários momentos, até o fato de estar cortado, que para mim dá movimento, e essa profundidade, tipo, nos que eram quadrilhados, assim, sim. O fato deles, parecia que eu ia cair ali dentro do mar, era muito louco. Não sei se meu computador deu uma bugada, mas ele ficou meio fazendo assim, para abrir a imagem, para ver certinho, e me traz muito movimento as suas obras, principalmente com a escolha das paletas. Como é que é isso, assim, tipo, porque a arte, para mim, ela foge um pouco do que é padrão, né? Quando a gente fala acadêmico, estudei, é isso. Eu também penso muito a partir daí, né? E como que é isso para você em outras texturas, tipo, em outras telas? Por exemplo, eu sou muito fã da cerâmica, é onde eu estou tentando me jogar e resgatando aí também essa cultura africana muito forte, que a simbologia, a cerâmica, né, dentro dessa vertente africana e afrodiaspórica, precisa, na minha concepção, ser resgatada, né? Como é que seria isso para você, outras telas de profundidade? Bom, na verdade, eu não usar régua é uma tristeza eu ficar tão nervosa, porque realmente eu gostaria de trabalhar, eu aceitei hoje, mas eu gostaria de trabalhar melhor a perspectiva.
Tanto é que era uma questão, né, Diego, que eu enchi os pacová com um amigo, me ajuda aqui, tá muito torto. Aí ele mandava riscadinho, amiga, acho que aqui, né, dava para ficar mais certinho, mas não uso régua, eu já aceitei isso. E realmente, às vezes, causa uma ilusão até de ótica, uns que são muito tortinhos. E tá tudo certo também. Isso dá essa sensação de movimento. Mas isso em específico dos azulejos não é proposital. Eu tento até, mas no pincel não vai e tá tudo certo. Minha pintura é muito pautada no percurso, no resultado chega. Se eu gostei ou não, amém, eu chego em algum lugar. O importante é o caminho. Então, é uma vertigem, é isso mesmo. Dá uma vertigem, às vezes, olhar aquele da cozinha da senhora, né? Obrigada, Emily. O da senhora na cozinha tá bem torto, assim, a parte de cima. Eu gosto muito, mas tá bem torto, tá tudo certo. Mas eu não deixo de tentar trabalhar a perspectiva. E pensar isso em outro suporte, tipo, pensar na cerâmica enfim, não consigo. Eu até tentei estudar cerâmica, mas como para mim não seria uma profissão, seria um hobby. É caro, pelo menos na minha região, então não dei prosseguimento. Mas seria um bom estudo, na verdade, né? Pensar essas questões, né? Acho que seria mais na forma em si, sair do que é padrão, talvez pensar, sei lá, numa escultura fora dos padrões, né? Coisas que até fazem muito, tipo, em alguns lugares, fora da academia, eu acho. Enfim. Eu vejo nesses seus trabalhos, nessas suas linhas, digamos, tortuosas, assim, acaba por entregar, ao meu ver, claro, um trabalho extremamente afetuoso, sabe? Ele tira a frieza e até mesmo a dureza de algumas coisas, e ele meio que conduz o olhar de forma bastante graciosa, talvez dançante e extremamente afetuosa. O trabalho me passa isso, assim, sabe? É um trabalho que se derrama em carinho mesmo, assim, em amor. Isso, o seu trabalho, eu não sei quem seria louco de negar aqui, sabe? Com toda certeza. Não, é um derrame cheio, grosso, assim, de afeto, de beleza, enfim, fala muito sobre você, te ouvir falar do seu trabalho, a maneira carinhosa como você fala do seu trabalho, do outro, né? Que o tempo todo você está pensando no outro, entrega bastante isso e comove. É um trabalho que realmente comove. A gente não vê uma pintura de arte contemporânea, não. A gente vê, sabe, um convite à reflexão de forma bastante carinhosa, talvez até materna, né? Com o amor de mãe. Assim. Isso é muito legal. Isso é muito acolhedor, como alguém disse aqui também. Não, obrigada. Eu estava aqui, você falou sobre isso e eu lembrei, vou só trazer, tipo, eu fiz 2 anos de Química e uma matéria que eu gostei muito foi Cálculo. Eu adoro matemática, acho super importante todos saberem matemática, viu? Exatos são importantes, sim. E eu gosto muito, e eu tenho minha forma favorita é o círculo, porque ele não tem começo nem fim, né? E meu trabalho, eu tenho dificuldade também de trabalhar com linhas retas, porque ele é muito curvo também, eu trabalho muito corpos, né? Então, acho que tudo se liga, talvez na sua pesquisa, Débora, trabalhar coisas curvas para pensar perspectiva na cerâmica, né? Seria um bom caminho, não sei. Aqui a Natália já traz agora um outro aspecto da conversa aqui que a gente pode entrar, que é interessante também. Manuela, como foi seu processo de entrar com o seu trabalho no mercado? Não sei se é muito o melhor termo. Enfim, como foi a sua entrada no mercado? Peraí, deixa eu ligar só meu carregador aqui, gente. À vontade. Foi muito... Tá, já vou responder a Natália e depois te respondo, Davi.
Então, foi muito... Eu nunca procurei entrar, porque eu comecei na pintura para cada coisa da cabeça, né? E eu saí da faculdade, larguei, sem trancar, larguei, e eu estava na minha, assim, sofrendo, tinha voltado para minha cidade, se eu não me engano, eu estava trabalhando de auxiliar de cozinha na época, e eu estava testando colagem, e eu recebi uma mensagem e de um conhecido da época de faculdade que queria comprar um trabalho meu. Eu falei, você quer comprar um trabalho meu? Eu lembro que eu vendi por R$50. Um desenho. Vendi por R$50. Falei, ninguém nunca quis comprar nada meu, nunca tinha. Não, gente, eu não tinha a menor ideia mesmo. Para eu entender um pouco. Onde se faria ainda, né? Aquele medo, né? De botar preço, né? Eu falei, nossa, eu acho que 50 é muito ainda. Então, no meu começo foi muito, as pessoas vinham, eu sempre desenhei muito na época da faculdade, então meus amigos compravam de mim, pessoas próximas, as coisas que eu já tinha, eu não colocava para venda, não via sentido, porque eu não era o que eu fazia, eu postava no Instagram só para postar, porque era o que eu via as ilustradoras fazendo. Mas eu não tinha ideia que elas realmente ganhavam dinheiro com isso. Tanto, na minha cidade, a gente não tem essa perspectiva. Tanto é que eu aqui, para eu falar que eu sou artista visual, o pessoal... Mas como que você paga seu aluguel? É muito... Aqui em Caraguá, realmente... Enfim, deve dar para contar assim, na mão quantas pessoas vivem de arte. E aí foi muito gradual. Acho que é coisa de 2020, 2021, eu começar a colocar coisas à venda mesmo, né? Que aí eu vi que realmente existe um mercado. Eu ainda sou muito nova, tenho 27 anos, então eu realmente não tenho a malícia do mercado, eu não entendo direito sobre precificação, tá aí a loucura dos artistas, porque é uma grande questão para a gente, né? Para mim é muito... É tipo mercado, é tipo uma flutuação de valores, para mim é muito complexo. Mas se deu muito, muito tranquilo até, porque eu sempre tive outros trabalhos, então nunca fui eu me colocando no mercado. Enfim, foi basicamente assim. A questão da representação por galeria, né? Como ela funciona para você? Eu sei que hoje você é representado por uma galeria. Sim, eu fui artista independente até dezembro. Em partir de janeiro eu comecei a ser representada pela Rodrigo Ratuns. E é muito tranquila, na verdade. Não, né? Oi? Ela não é brasileira, essa galeria, não, né? É de Minas, é brasileira. É de Minas? É de Minas. Virou uma cara de fora. É muito tranquila, na verdade, né? Eu já tinha vários amigos que eram representados por galerias, várias experiências horrorosas, escabrosas e algumas positivas. Então, eu tentei ir conversando com todos, assim, próximos, até para ver como poderia ser essa questão de negociação, porque é uma questão dos artistas jovens, principalmente periféricos, afro-indígenas, enfim, artistas que não são herdeiros, não têm contato, querer aceitar o que acha que a oferta de primeira, assim, se eu não topar isso, talvez não vai ter outra coisa. E muitos artistas caem nessa gambiarra e se dão muito mal, né? Então, eu já estava no independente há muito tempo, eu conseguia vender tranquilo para eu pagar minhas contas, né? Nada muito longe desses artistas estourados, mas eu já estava tranquila, então eu não queria cair numa armadilha, né? Que a gente sabe que às vezes tem, né, para artistas jovens. Então, para mim foi muito tranquilo, né? Estou aí em abril, comecei em janeiro, está sendo tranquilo. Mas eu acho que ser artista independente também é muito bonito. Você vê para quem está indo. É bonito assim, não vamos glamorizar, né? Muito corre, né? Eu fui artista independente quase sempre, né? Trabalhei em outros trabalhos, trabalhei em loja, em cozinha, em início naquilo, até conseguir viver só de arte. E eu sei que para geral, para a maior parte das pessoas ainda não consegue viver só de arte, mas
ser independente é muito bonito se você olhar por uma ótica de que você está construindo algo sozinho. E se vem uma galeria até você, é porque você já construiu um caminho até ali. A menos que você seja herdeiro, aí tá tudo aí para você, né, querido? Aí você faz a galeria, né? Você faz sua galeria, mas para quem vem de baixo, é bonito ser independente também. Tem suas dificuldades, mas é interessante para você. Muita. Inclusive, agora eu estou vendo que existe um movimento, claro, de quem já está lá muito no alto, na frente, né? Tipo do tamanho de, sei lá, Adriana Varejão, não sei o quê. Algumas pessoas que já buscam esse retorno Independente. à independência mesmo, porque, enfim... O lucro é todo do artista? Uma série de dificuldades, né? Oi? O lucro é todo do artista. Você já tem uma base de clientes. Nada mais justo, inclusive, né? Principalmente quando já está num patamar grande, alto ali, já dá para ir, né? Você já consegue caminhar. Enfim, o artista acaba por virar, né, uma empresa também. Ele já tem ali seus assistentes, a pessoa que faz as contas e não sei o quê. Então, assim, acaba que em certos momentos... Não sei se isso é um caminho que vai virar uma tendência, mas artistas grandes estão fazendo isso. A própria Adriana Varejão compartilhou uma notícia que eu não estou lembrando qual artista agora. Foi o... Poxa, aquele pintor careca. Esqueci o nome dele agora. Enfim, um pintor aí que já está muito grande e ele resolveu ir para a independência mesmo, sabe? Tá nessa, assim, não quer mais saber. Não sei se é o Daniel Richter. Não é o Daniel Richter, não. Eu vou lembrar o nome dele, depois eu falo aqui. Isso, manda lá depois no grupo. Sim. Mas é isso, eu acho que ser independente Eu gostei muito de ser independente. Não foi... Eu sou mãe, é muito difícil, gente, é muito inseguro, né, ser independente, mas eu acho muito importante saber para quem vai meus trabalhos. Uhum. Porque é algo muito sobre mim, né? E como uma mulher negra, eu tenho que ter um cuidado de, às vezes, um trabalho que tem uma mulher negra na cozinha, não ir para alguém que a família foi dono de escravo, né? Então, eu acho que eu vejo muito assim. Peter Doig. Peter Doig, é o Peter Doig. O nome do artista que o Caio falou. Isso. Então, acho que ser independente tem o corre, que é muito complexo, mas te dá essa autonomia sobre o seu trabalho. E, enfim, acho que eu respondi, Natália. E respondendo Davi, a minha relação com pintura ou fazer artístico mudou depois que você atravessou os processos que te levaram para a pintura, em primeiro lugar? Eu acho que não sei, Davi, que eu acho que tá em constante mudança, porque eu trato todos os meus trabalhos como estudo. Eu acho que até uma questão de eu não ter estudado, eu sempre quis ter estudado artes visuais, depois que eu me entendi como artista, né? E é muito triste até, tipo, porque eu não consigo, eu moro longe da capital, para mim é complicado me mudar, porque eu sou mãe, tem a questão de logística com filho, enfim. Não é algo para agora, então eu tenho essa questão de eu tenho uma caminhada, eu tenho o meu estudo, mas eu estou sempre com isso de que eu estou aprendendo, e não é nem sobre progresso na técnica, nem nada, mas é uma questão de achar que eu estou estudando sempre. Então, acho que eu estou sempre, minha relação com a pintura está sempre mudando, assim como eu. Minha pintura é um trabalho de reflexão para mim, então vai repercutir nela também, vai sempre mudar nela o que se passa em mim. Enfim. Sim. Maravilha. Mais alguém, pessoal? Tiago, manda ver. Oi, mano, boa noite. Boa noite. Eu queria saber como que foi a sua relação de começo, assim, com a aprendizagem da técnica.
de óleo e como que você lidou com as frustrações assim desse começo de aprendizagem e domínio da técnica. Você estava falando da aquarela, e a aquarela realmente é muita treta, né? É uma briga eterna, assim. Eu estou começando a estudar óleo, e óleo também é bem complicadinho, você começar a entender como tudo funciona. Olha, eu acho que o fato de eu viver numa cidade que não tem... Se é bem afastada, e eu comecei não tendo tanto contato com artistas, eu comecei... No Cartoon é muito diferente, né? Mas muito digital, era muito no marcador, então eu não tinha tanta cobrança, eu não tinha noção do que era da arte contemporânea. Eu tinha a ideia das vanguardas europeias, mas é uma arte antiga, né? O que eu fizer agora vai sair diferente, obviamente. Então, eu nunca tive uma pressão muito grande sobre mim. A aquarela é uma questão, e eu acho que se aplica a óleo, né? Porque a aquarela é a base d'água, e eu acho muito livre. Eu acho que é muito difícil você dominar algo tão livre assim, sabe? É brincar de Deus, você querer dominar algo assim. Então, qualquer aquarela que eu faça vai tá bom de acordo com o que eu me propus, mas eu não vou falar, eu domino, sou aquarelista. Não que não tenha aquarelistas ótimos, mas eu não me acho. E a pintura a óleo, eu nunca tive certa cobrança sobre mim. Tanto é que eu não... Vou explanar aqui. Tem vários trabalhos meus que eu não gosto do resultado, mas eu adorei o processo. É muito sobre o processo para mim. É tudo sobre o processo. O resultado vai chegar. Por isso também que eu não pego mais tanto... Eu não pego encomenda. Porque meu início foi também, depois que quando eu comecei a colocar coisas disponível, as pessoas queriam encomendar e eu estava querendo pagar minhas contas, eu aceitava e fazia o meu melhor. E isso de querer, sabe, suprir a expectativa do outro, me travava, me enlouquecia, assim, de pensar me dá crise de ansiedade, assim, de quantas encomendas eu fiz. Então, acho que hoje em dia eu tenho um trabalho autoral, me tira todo assim, amém, o que eu fizer, chegou no resultado, eu posto até os trabalhos que eu não gosto. É meu estudo, meus estudos. O importante é meu caminho, meus estudos de técnica, e eu não fiz aula, eu fiz 1 mês e meio com o Diego, minha mãe me deu uma aula, tipo assim, e foi o que eu tive de contato. O resto foi internet para eu saber como funcionava a Medium e tudo mais, mas nada além disso. Então, o resultado que chegou, amém. O que importa é o caminho, assim como a vida, tem o começo e o fim, o que importa é o caminho, e na pintura a gente tem que tratar assim também, pelo menos para mim. E alguém levantou a mão, 2 pessoas, mas eu não... Não sei, acho que aqui eu não estou vendo na fila, não. Alguém levantou, pessoal? Não estou vendo nenhuma mãozinha aqui. Eu respondi, Thiago? Então tá bom. Oi. Eu acho que não tem nenhuma mão levantada, não. Se alguém quiser fazer mais 1 ou 2 perguntas aí no máximo, e a gente encerra. Mais alguém? Não? Beleza. Então, é só tudo isso. Obrigado mais uma vez, Manu, agora minha amiga Manu, querida. Querido. Peraí, deixa eu só... O Fernando, antes que eu perca, o Fernando mandou aqui algumas cenas de dança, me lembraram a imagem de um videoclipe do Stromae. Sim. Uma música em homenagem a Cesária Evora. Olha só, vou procurar, Fernando. Que massa que trouxe isso. Acabei isso. Pulei sem querer, foi mal. Obrigado a todas as pessoas que entraram na sala, bastante gente entrou, foi um papo maravilhoso, como sempre tem sido maravilhoso. Que belo registro aí para Transversalidades, mais um. Lembrando mais uma última vez aqui que o Transversalidades é um projeto independente e se você quiser apoiar, qualquer valor será sempre muito bem-vindo. O Pix fica ou lá no grupo do WhatsApp para quem está aqui na sala, ou na descrição do vídeo, o comentário fixado aí no YouTube, que você
se você estiver vendo pelo YouTube. Não se esqueça de inscrever no canal, por gentileza. Obrigado, foi lindo, sensacional. Mês que vem, já vou até adiantar aqui, mês que vem não, perdão, esse mês ainda, daqui a umas 2 semaninhas talvez, a gente vai fazer com a nossa gigantesca e maravilhosa Larissa de Souza, que está aqui na sala com a gente hoje também. Então já fique ligado aí, pessoal, que eu vou anunciar em breve, tá bom? E é isso, vou pedir, Manu, por favor, fica na sala, você, por favor, não saia, enquanto o pessoal despede aqui, eu vou parar também a gravação. É isso. Até a próxima, obrigado. Obrigada, gente. Estiveram presentes, até uma próxima, e é isso. Estamos juntos. Obrigada.